Olá, comunidade Axé. Eu sou o Babalorixá, Fábio de Odé, Babalaô, Ifá Coriri, Auicel Mundaqueté. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre magia, sobre akoxé, sobre alquimia, sobre a importância de você saber lidar com alguns elementos no seu dia a dia para poder potencializar aquilo que você pede dentro do culto dos orixás. Então nós temos magias para elas serem ingeridas, ou seja, akoxés feitos para que você possa ingerir. Qual é a funcionalidade desses elementos? Eles agem dentro do nosso corpo para estimular o nosso corpo, estimular o nosso ori a atrair aquilo que foi colocado dentro dele, aquilo que foi rezado naquele akoxé. Então, um akoxé que ele é preparado para poder ter prosperidade são com elementos que eles já trazem na sua estrutura multiplicação, prosperidade, visibilidade. E quando a gente faz a ingestão desses materiais, a gente faz com que o nosso corpo comece a atrair a força energética daqueles elementos. E isso serve também para quando é para ter vitória sobre os inimigos, quando é para trazer algum tipo de proteção à saúde, ou seja, a ingestão de akoxé, ela é muito comum dentro do nosso dia a dia que cultua o orixá. Então você que cultua o orixá, é importante você procurar o seu babalaú, o seu sacerdote, para que ele lhe indique bons akoxés a serem ingeridos. Lógico que eu sempre falo que isso precisa ser feito por alguém que já tem costume, porque vai mudar de acordo com o formato que foi pilado, quantidade a ser tomada, tudo isso é importante você ter um bom profissional, você ter um bom sacerdote que possa lhe dar um pó de procedência, lhe dar um pó seguro a ser tomado, a ser ingerido. Então, tem essas precauções. Fora isso, a gente vai ter akoxé que geralmente é utilizado no océ-dudu, no sabão. Então, akoxé que é muito comum a gente misturar no sabão para a gente poder estar tomando banho, para aquilo poder fazer o quê? Ou neutralizar, aplacar ou atrair energias para o nosso corpo. Então a gente esfrega bastante no corpo para que abrir os poros, para que o nosso corpo possa absorver aquela energia elementar. E aí nosso corpo ele começa a ser estimulado, na verdade, a atrair aquela energia. O nosso ori começa a ser estimulado a atrair aquela determinada energia. E isso é colocado em sabão, é colocado em hidratante, é colocado em perfumes. Para quê? Para que sempre que a gente use, a gente estimule, na verdade, o nosso corpo a potencializar, a atrair ou aplacar determinadas energias. Então, uma pessoa que se cuida dentro do mundo dos orixás, ela deve procurar entender sobre os segredos dos akoxés, os que fazem ingestão, esses que são para banho, os que colocam em creme, os que colocam em perfumes e também os que eu particularmente gosto muito, aqueles que fazem incisões no corpo, ou seja, abere são incisões feitas no corpo justamente para que o corpo faça o que? Atraia a energia daquilo que foi aplicado, para que o corpo seja marcado ou reconhecido por alguma divindade ou energia. Então é muito importante você também que é do culto dos orixás buscar entender as incisões, que elas são boas para que você possa despertar aquele poder ancestral no seu corpo. Então tem incisões no ori, para o seu ori, para a sua cabeça, a sua mente ser uma mente forte, para você não vir a padecer de depressão, você não vir a padecer de ansiedade. Tem aberes que a gente faz no corpo para proteger, para fechar o corpo, como as pessoas chamam, de qualquer tipo de doença, ou feitiçaria, ou praga. Então isso é muito importante, você entender essas incisões, porque essas incisões
elas fazem total diferença no nosso dia a dia, porque elas têm como intuito fortificar o nosso corpo, elas têm como intuito atrair determinadas energias. E o que diferencia uma das outras? Algumas têm ofó, que seria o Odum marcado, Odu Itefado por Babalaô, para poder potencializar aquela magia dentro de algum verso de Odu Ifá, e outras não têm ofó. Outras são baseadas em alquimia, são baseadas na mistura de determinados elementos que irão dar determinados resultados no corpo das pessoas ao serem utilizados. Então procure um sacerdote que possa estar te aconselhando. Procure alguém que possa estar dizendo para você qual o melhor caminho. Se você já conhece nosso trabalho, fique bem atento para você poder estar pegando essas mensagens, para você estar tendo entendimento e conhecimento de como começar o seu trabalho espiritual. Porque os akoshés, eles são altamente necessários para fazer o quê? Para constituir o equilíbrio espiritual das pessoas. Então, uma pessoa realiza ebó, uma pessoa realiza bibó, uma pessoa realiza bori e uma pessoa deve utilizar akoshé para que ela mantenha a sua energia intacta, para que ela mantenha sua energia própria, para que ela busque e consiga, na verdade, realizar tudo aquilo que ela está buscando no seu dia a dia. Então, você que está querendo entender um pouco mais de magia, busque entender do akoshé ser ingerido, aqueles que podem ser colocados em sabão, aqueles que podem ser colocados em creme, perfume, os que fazem incisões no corpo, a sedé, que é a magia feita nos elementos alimentares, magia que a gente coloca no alimento para poder ingerir e aquele alimento despertar aquilo junto ao nosso ori na nossa vida. Então, se você gosta desse tipo de magia, e é necessário, muito comum a gente usar isso no nosso dia. Então, todo sacerdote costuma fazer isso no seu dia a dia para que ele tenha êxito, para que ele tenha prosperidade, para que o corpo dele tenha força de responder à magia. Então, entender de akoshé, entender de magia, é entender de vários fatores que podem influenciar. Tendo o Odum tefado ou não, a importância da magia é imprescindível na vida do ser humano. Então, você que gostou desse conteúdo, você que gostou desse material, deixe o seu like, curte, compartilha para que a gente entenda o quanto que esse material, o quanto que esse conhecimento está sendo importante para vocês. Axé do Mar.